Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, trazendo a você uma verdade histórica sobre 3 criminosos. Esse primeiro aí do lado criou o conto do vigário e transformou os otários em jumentos. Agora, esse segundo aí do lado dominou os otários, que viraram jumentos. Enquanto este terceiro pilantra aí foi ainda mais longe. Roubou os jumentos. Hoje, 18 de outubro de 2024, é o dia do pintor, o dia do médico, o dia do estivador e o dia mundial da menopausa. Os indicadores financeiros mostram dólar, euro, bolsa de valores e Bitcoin dando marcha ré, IPCA e Selic na mesma e a alta do grama do ouro. A agenda petralha de destruição do ensino que enseja a manutenção da ignorância e da burrice da população, perpetuando a pobreza e, por conseguinte, a preferência de parte significativa do eleitorado pela esquerda, num ciclo vicioso lamentável. Essa agenda continua sendo implementada com dinheiro público. A revista Oeste traz a notícia de que um cantor travesti foi a atração de uma mesa redonda sobre um não assunto, intitulado Dissidências de Gênero e Sexualidades, realizado na Universidade Federal do Maranhão. O evento, uma mera desculpa para a disseminação de depravação e baixaria, permitiu que o traveco em questão cantasse e rebolasse, mostrando o fiofó ao som da música Educando com o Caneco. Alguns parlamentares de oposição criticaram o show erótico promovido com dinheiro público. Um deles, o paulista Paulo Bilinski, quer convocar o apedeuta, que atualmente é inquilino do prédio onde funciona o MEC, para que ele esclareça o motivo de uma universidade federal permitir esse tipo de atividade num ambiente que deveria privilegiar a educação e a formação intelectual dos jovens do fazendão. Neste cenário de completa decadência moral, ética, de costumes, sem falar na debacle política e econômica do fazendão, a cerejinha podre do sundae derretido fica por conta do atual ocupante do Planalto, que disse durante um comício lá em Camaçari, no estado da Bahia, que, abre aspas, ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo, fecha aspas. O vigarista, nazista e genocida que se diz de esquerda jamais deve ter percebido uma diferença, aliás, nada sutil, de que Jesus Cristo multiplicou os pães, os peixes, a água e o vinho para que a população pudesse comer e beber, sem ficar com nada, enquanto ele, um reles ladrão descondenado, só fez roubar dos outros a vida inteira para encher os próprios bolsos. O grupo dos 11 desocupados metidos a entender de tudo menos de Constituição e Justiça, que ocupou ou aparelhou, como dizem os comunas, o prédio que era destinado ao antigo Supremo Tribunal Federal, pois bem, esse grupelho agora resolveu desconhecer que um bebê só vem ao mundo exclusivamente por meio de uma mulher, a mãe. Ao desconhecer esse fato indiscutível e atendendo a uma solicitação da quadrilha criminosa disfarçada de partido político conhecida como Perda Total, o grupo dos 11 mandou colocar um campo na declaração de nascido vivo do SUS intitulado Parturiente, como se o bebê pudesse ser parido por alguma outra figura sem ser a mãe, Cretinice fundamental a gente vê por aqui. E você acha que parou por aí? A Gazeta Brasil informa que o mesmo grupo dos 11 desocupados também formou maioria para proibir a revista íntima em presídios,
determinando que as provas obtidas por meio dessa prática não serão aceitas em processos penais. Agora, você já sabe que bandido protege bandido e que qualquer um pode entrar na penitenciária com celular, maconha, etc., tudo muito bem guardado, enfiado lá onde o sol não nasce ou onde a bacorinha não pia, sem problema. Ninguém pode ver, nem pegar, nem tomar, nem criar caso. É o império do crime. No noticiário político-policial, o destaque é da revista Oeste, que informa que o desgoverno Petralha agora está apurando 2 novas denúncias de assédio sexual contra Silvio Bengala Almeida, o conquistador do Planalto, que era defensor dos direitos dos manos e que se encantou por uma colega da quadrilha que tem cara de zagueirão do Olaria e, segundo se informa, não gosta da fruta. Silvio Bengala disse que não vai se manifestar sobre os novos episódios. Se você ainda não sabia, fique sabendo. O Congresso Nacional custa quase 14 bilhões de reais por ano, ou seja, cerca de 40 milhões de reais por dia. É o segundo parlamento mais caro do planeta, depois dos Estados Unidos. Esse valor corresponde às despesas para o funcionamento das 2 casas, não importa se forem dias de expediente ou de recesso parlamentar, pois este gasto vai aumentar mais um pouquinho, uma vez que o Senado vai gastar quase 1 milhão de reais para comprar as chamadas películas anti-vandalismo para proteger os vidros, aumentando a resistência a impactos ou a tentativas de quebra. Na falta de uma explicação melhor, a desculpa esfarrapada usada pelos 81 inúteis se apoiou nos acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. Como você sabe, perguntar não ofende, né? O site Trabalho e Fé traz a ilustração ao lado mostrando que metade do benefício, conhecido como Bolsa Família, volta para os cofres do desgoverno Petralha na forma de tributos, de impostos sobre o consumo. Aí surge a pergunta: você acredita realmente que esse tal de Bolsa Família seja um bom programa social para o fazendão? A adesão ao programa Litígio Zero 2024 vai se encerrar às 18 horas, horário de Brasília, do dia 31 de outubro. O contribuinte ainda terá a chance de quitar as dívidas tributárias em contencioso administrativo fiscal igual ou inferior a 50 milhões de reais por processo. A Agência Nacional de Energia Elétrica acionou a Justiça Federal em Brasília para contestar a transferência da Amazonas Energia para a Âmbar, empresa dos irmãos Wesley e Joesley Batista. A ANEEL alega que as assinaturas dos executivos foram registradas depois do prazo final, do dia 10 de outubro, quando expirou a medida provisória que permitia a transação. E o Ministério Público, junto do Tribunal de Contas da União, por meio do subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, solicitou hoje a imediata intervenção do desgoverno Petralha Federal na concessão da Enel Distribuição São Paulo para assegurar a adequação na prestação do serviço. O TCU vai designar um relator para o pedido do subprocurador, que pedido esse poderá ser aceito ou rejeitado. Se o plenário acatar a solicitação, o TCU pode recomendar ou exigir a intervenção federal, mas a decisão final cabe ao atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele. O nível do Rio Negro subiu, mas a estiagem ainda não acabou no Amazonas. Ainda são necessárias chuvas mais consistentes e distribuídas, segundo o Serviço Geológico do Brasil. Segundo a ONG Oceana, o Brasil lança por ano 1.300.000 toneladas de plástico no oceano. O volume representa 8% desta poluição em todo o planeta.
Os cientistas descobriram uma comunidade de animais escondida no fundo do mar. Os pesquisadores encontraram aberturas feitas por placas tectônicas com uma variedade de vida marinha na América Central. O ciclo global da água está desregulado pela primeira vez na história. Um relatório da Comissão Global sobre a Economia da Água aponta o uso destrutivo da terra, a má gestão da água e a crise climática como os vilões dessa encrenca. Bom, tudo indica que ser terrorista do Hamas ou do Hezbollah hoje em dia é definitivamente uma profissão de risco. Os interessados em liderar essa laia, em vez de mandar um currículo, devem mandar logo um obituário, né? As forças de defesa de Israel informaram na madrugada de hoje que uma operação ao sul do Líbano resultou no despacho de Mohammed Hassin Ramal, comandante do Hezbollah na região, para o colo do capeta. O terrorista era responsável por liderar ataques contra os militares e as forças israelenses na cidade de Taíbe. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que a morte de Sinwar marca o princípio do fim da guerra em Gaza. Ele alertou, no entanto, que a morte do terrorista não significará o fim da guerra na faixa de Gaza, a menos que o Hamas se renda e libere todos os reféns. As declarações de Netanyahu foram acompanhadas por uma onda de reações de figuras públicas israelenses e de outros países comemorando a eliminação do líder terrorista. Por sua vez, o grupo terrorista Hamas confirmou hoje a morte do terrorista-chefe Yahya Sinwar e prometeu vingança por meio de uma resposta contundente contra Israel pela morte do canalha, que foi chamado de mártir heróico, e disse que não vai devolver os reféns. Sinwar foi o mentor do massacre ocorrido no dia 7 de outubro de 2023, quando mais de 1.200 pessoas foram assassinadas e 215 foram sequestradas. Os Estados Unidos afirmaram que as forças norte-americanas não tiveram envolvimento na operação israelense, que despachou o terrorista líder do Hamas, Yahya Sinwar, para o colo do capeta, mesmo que a inteligência norte-americana tenha contribuído com informações sobre os líderes do grupo terrorista. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou à CNN Brasil que não comparecerá à cúpula do G20 em novembro no Rio de Janeiro. Putin enfrenta um mandado de prisão internacional emitido pelo Tribunal Penal Internacional. Ele é acusado de crimes de guerra relacionados à intervenção militar da Rússia na Ucrânia. O Brasil, como país signatário do Estatuto de Roma, teria a obrigação de deter o presidente russo assim que ele pisasse em solo brasileiro. Putin disse ter amizade com o atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele, e que, apesar de não reconhecer a ordem de prisão emitida pelo TPI, não gostaria de sabotar o encontro. O paraíso comunista não passa de ilusão. Cuba sofre para produzir energia elétrica e a ilha convive com apagões constantes. Relatórios do desgoverno local mostram que Cuba produziu 42% da eletricidade necessária em horários de pico. E como você sabe, desgraça pouca é bobagem, né? Depois da fraude eleitoral descarada que está mantendo o podre Maduro na narcopresidência da Venezuela, a população venezuelana está fugindo em massa pela selva mais perigosa do mundo. A revista Oeste informa que os migrantes arriscam a própria vida para escapar da narcoditadura, entrando no chamado Darien Gap, localizado entre a Colômbia e o Panamá. Mais de 500 mil migrantes, um número recorde, segundo a revista Oeste, cruzaram o Darien Gap em 2023. Desses, 65% eram venezuelanos, segundo a agência de notícias Associated Press. Neste dia 18 de outubro, em 1356, ocorria o terremoto da Basileia, o evento sismológico histórico mais significativo ao norte dos Alpes.
Em 1825, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda reconhecia a independência do Brasil. Em 1860, morria de tuberculose aos 21 anos de idade em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, o poeta Casimiro de Abreu, um dos mais lidos do romantismo. Em 1867, os Estados Unidos tomavam posse do Alasca, depois de comprar o território da Rússia por 7 milhões e 200 mil dólares. Em 1915, nascia em Uberlândia, Minas Gerais, o ator Sebastião Bernardes de Souza Prata, o Grande Otelo, que trabalhou no teatro, no rádio, no cinema e na televisão e foi considerado pelo diretor norte-americano Orson Welles um dos melhores atores do mundo. Grande Otelo foi o primeiro artista negro a ganhar destaque nos meios de comunicação de massa brasileiros. Em 1931, morria o controvertido inventor e empresário Thomas Edison, considerado por muitos um ladrão de patentes. Entre as criações atribuídas a ele estão o fonógrafo, capaz de gravar e reproduzir sons, e a lâmpada incandescente, que revolucionou o uso da eletricidade. Em 1954, a Texas Instruments anunciava o primeiro rádio transistorizado. Ainda em 1954, morria no Rio de Janeiro Edgar Roquette Pinto, responsável por criar a primeira emissora de rádio brasileira e considerado o pai da radiodifusão no Brasil. Em 1967, a sonda soviética Venera 4 chegava a Vênus e se tornava a primeira espaçonave a medir a atmosfera de outro planeta. E em 2019, as astronautas da NASA Jessica Meir e Christina Koch participavam da primeira caminhada espacial exclusivamente feminina ao saírem da Estação Espacial Internacional para substituir um controlador de energia. Semana praticamente encerrada e esta edição do Almanac CL News vai chegando ao seu final. Eu quero aproveitar para agradecer a você pelo prestígio da audiência. Portanto, aqui vai um abração para o Bruno Biasi Silva e toda a família dele, inclusive o Écio Silva, todos lá de Nassau, nas Bahamas, Bertrand Hoffman e Alexandre Vidal, Suzy Nascimento, de Recife, em Pernambuco, Oswaldo Osamo Kimura, Claudinei Silva, Neuza Gama 6894, Valberlene Justo, Audálio Eliseu, Manuel Siqueira 6282, Honório Girardi, Nilza M. de Araújo, Cauê Rodrigues, Eleni V. Lins, lá de Recife, Pernambuco, Roberto GX3EU, Rejane Andrade Maciel, Antônio Garcês, de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, Ironi Santos, de Manaus, no Amazonas, Leonhard Gutz, Ronaldo Alves, de Anchieta, no estado do Rio de Janeiro, Manuel Paulo Moreira, Rodrigo Gonçalves, Lucrécio Martins, para o Renato Uzeda Saturnino Braga, lá de Arraial do Cabo, no estado do Rio de Janeiro, e para muitos outros, que eu vou mencionando aos pouquinhos por aqui, para não me estender muito. Se você puder, diga de qual cidade e de qual estado você está escrevendo, mas não se esqueça de que o ACLN pode ser visto também no Spotify Vídeo. Quando você entrar lá no Spotify, digite Almanac CL News na busca pelos podcasts e o Net Jornal vai aparecer lá para você. Se inscreva no canal, clique no sininho, do mesmo jeito que você faz no YouTube. Desde já, eu lhe agradeço imensamente. E mais uma coisinha. Você agora vai ver a expressão que mistura o mais genuíno pavor, desespero e repulsa de um otário comunista quando descobre que a foice e o martelo representam trabalho. Até a semana que vem.